Aí, Elivaldo Barbosa, falando de política, e também quero aproveitar aqui, Elivaldo Barbosa, as suas impressões sobre esse fato. E aí já entra aqui o Elivaldo Barbosa, agrônomo, que conhece muito o trabalho dos pecuaristas, porque lá na região de Agricolândia, no Médio Parnaíba, Elivaldo Barbosa, uma propriedade, viu morrer instantaneamente 50 cabeças de gado. Que coisa, né, João? Você viu esse vídeo? Eu vi a imagem, eu achei assim, a situação dramática. Quer dizer, um fenômeno natural, um raio caiu lá na região, né, atingindo uma área de pastagem. Os animais estavam pastando, estavam lá no pasto lá, aquela rotação de pastos, e aí foram atingidos e abateu 50 animais. 50 animais, impressionante. A reportagem impressionante, as imagens também, Bartolomeu Almeida quem traz os detalhes. No início desta semana, um raio caiu numa fazenda na zona rural do município de Agricolândia, no Médio Parnaíba, provocando a morte de 17 bezerros e 34 animais adultos. Um prejuízo estimado em R$150 mil. Só nessa área aqui tem mais de 50 cabeças de boi morto. A meteorologista Sônia Feitosa relata dos perigos para os seres humanos e animais das descargas provocadas pelos raios. Aquele raio, ao incidir a superfície terrestre, ele vai interceptando obstáculos que vai encontrando. Então, por isso que árvores, às vezes na zona rural morrem muitos animais, porque eles se abrigam embaixo de árvores. Eles vão se abrigar da chuva e são interceptados pelos raios, que caem naquela árvore e por conseguinte, pega também os animais, às vezes que eles morrem, nem sempre é por conta do raio, mas sim por conta da queda da árvore. Ela explica ainda o que pode ter provocado a morte dos animais. Eles também, na tentativa de se abrigar, eles se encostam na cerca, nos currais ou naquela cerca com arame, aqueles arames metálicos, e a superfície metálica é um bom condutor. Então, quando eles se tocam naquele fio, daquela cerca, daquele curral, eles são eletrificados. Então, passa e morre uma sequência de animais. A meteorologista alerta para os cuidados que devemos ter diante da iminência de raios. Se estivermos dentro de um carro, a orientação é que não saia daquele carro, porque o carro funciona como um isolante, isola do raio mesmo. Ou se nós estivermos andando, procuremos um local seguro, que a gente vê que não tem risco de queda, para nos abrigarmos naquele local. Jamais debaixo de árvores, exatamente por conta dessa facilidade de o raio atingir aquela árvore. Evitar falarmos ao telefone com a tomada ligada, o plug ligado à tomada, porque se aquele raio atingir a nossa residência, por exemplo, a energia pode passar pela fiação elétrica e nos atingir. A meteorologista desfaz alguns mitos, como aquele que diz que Teresina é a capital do país com maior incidência de raios, e o que diz que um raio não cai no mesmo local mais de uma vez. É mito, raio cai, onde tiver aquela probabilidade, onde tiver a formação daquela nuvem. Claro, agora é muita sorte cair 2, 3, 4, 5 vezes, não é como chuva, que cai várias vezes até no dia, mas não tem nada a ver, isso aí é um mito mesmo. O poder letal de um raio fica evidente aí, né? Se é capaz de matar 50 cabeças de gado, imagine o risco que pode ter para a população, para uma pessoa, para um ser humano. Elivaldo, outro ponto. Normalmente esses pastos são em áreas muito abertas. Né? Abertas. Tem uma árvore aqui, outra ali, às vezes serve até de sombra para os animais, sombra, né? Aí, no momento desse, como a meteorologista informou agora, a doutora Sônia Feitosa, os animais procuram abrigo ali debaixo da árvore, é um lugar muito perigoso por causa do raio, né? Perto de cerca, que é um bom condutor de energia, o arame é um bom condutor de energia. Enfim, é uma situação muito delicada, é complicado. Aí, quando chove forte, nuvens pesadas, descargas elétricas, torcer para que não ocorra. Agora, imagina, assim, Joelson, que, não sei, é difícil até se fazer, se tomar essa providência, né, de colocar os para-raios distribuídos lá no pasto, ao longo do pasto, aí, estrategicamente situados, pode ser para que amenize possível, sim, risco de descarga elétrica e atingir o rebanho animal, ou um vaqueiro, um tratador, ou uma pessoa, causando um prejuízo ainda maior, infinitamente maior, né, eu imagino. Um para-raio é o preço de um Nelore.
Ah, pois é, mas 150 mil reais, 50 cabeças, é porque botou cotação baixa, viu? Eu acho até que esse prejuízo foi maior, porque é muito verdade, animal. dava para proteger Dependendo um pouco. aí do padrão genético aí, se fosse fazenda de seleção genética, 50 animais, meu amigo, é coisa para 500 mil reais para cima.